Lucas 24, versículo de número 13. O meu título é Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio quem? O próprio quem? Se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele se questionou: o que vos preocupa e sobre o que ide discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora o acontecimento destes últimos dias? Ao que eles indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Vamos lá no versículo de número 24. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhe admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e de lentos de coração, para crer em tudo quanto o profeta já declarava a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiu, Jesus fez com que ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém, eles muito se insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu, e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles. Palavra do Senhor, amém? Posso sentar glorificando, exaltando o nome desse Deus? Aleluia! Irmão, é bem interessante, né? Quando Jesus apareceu para aqueles 2 homens. Só que eu vejo aqui que as escamas estavam nos olhos dele, para não enxergar o mestre. E bem verdade é que, trazendo para os dias de hoje, quantos não estão com escama nos olhos? Quantos não tem Jesus fazendo algo assim para benevolência daquela pessoa, a pessoa não consegue enxergar que é Jesus que está fazendo, aí acha que é o homem, né? E bem verdade é que Jesus, irmãos, ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer que
E Jesus pergunta para ele o que aconteceu. Ei, você estava em outro mundo? Você não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, poderoso em obras e milagres. E não sabendo eles que estavam conversando com o próprio mestre. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi, explicar a situação. Aí Jesus fala, era necessário que acontecesse. Para quê? Para que eu e vocês hoje estivéssemos adorando e bendizendo o nome santo dele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que já estava escurecendo, O dia já estava acabando. E o mestre fez que ia continuar a caminhada. Só que eles insistiram que o mestre viesse até a tua casa. Aí eu pergunto para você nessa manhã, você tem insistido que o mestre venha ficar em tua casa? E o mestre então vai para a casa deles. E mesmo assim ainda eles não perceberam que era o mestre. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles se inclinaram a cabeça. E quando partiu o pão, abriram-se os olhos. E quando abriram-se os olhos, o mestre já não estava mais lá. Aí um questionou o outro, mas o seu coração não ardia quando a presença estava conosco? O próprio mestre estava conosco? O que aprendemos aqui, irmãos? O que aprendemos aqui? Muitas das vezes damos prioridades a coisas que não convêm à nossa vida. Queremos deixar o nosso mestre de lado. Não sabendo que ele é dono de tudo. Às vezes queremos resolver do nosso próprio jeito e as coisas não são assim. Ele que tem que tomar a frente. Ele que tem que tomar as rédeas. Ele que tem que nos dar o direcionamento. E o interessante, e quantos partidos do pão, o povo não tem partido, não tem visto o próprio Jesus assentando à mesa com eles. Até mesmo hoje não está no meio de nós mais. Não está no meio de nós. Irmãos, mas essa é uma oportunidade que a cada dia o Senhor nos dá. E no momento do partir do pão, enxergue o teu mestre. Veja ele, clame a ele e busque a ele. Amém? Deixa o teu coração arder. E se o teu coração está ardendo, é porque a presença está em ti. Amém? Se o teu coração está ardendo, porque a presença do Senhor está em ti. Deixa Ele fazer morada. Deixa Ele fazer morada. Amém? Não deixe que essas escamas venham estar sobre os teus olhos, não. Em nome de Jesus. E nessa manhã que vocês venham enxergar o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Você não vai chegar só aqui, não. Você vai chegar além. Nele. Amém? Porque aqui é pequeno. Lá a dimensão é grande. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, Glorinha? Está entendendo, esposa? Você enxerga aqui, mas Ele quer que você enxerga lá. Porque a dimensão é grande. Você vai enxergar o sobrenatural e o espiritual sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A presença do Senhor é real aqui em nosso meio. Eu louvo a Deus, por esta manhã, por estarmos primiciando a nossa semana ao Senhor, porque hoje é o primeiro, dia da semana. Então nós já estamos consagrando a nossa semana, iniciando, adorando e glorificando aquele que é digno de glória e toda honra. Então
Então nós temos a certeza que a nossa semana será já uma bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Evangelho de Lucas 22, versículo 7 a seguir. Antes da leitura, eu queria pedir a minha intercessora, irmã Maria, que tomasse assento aqui ao altar. Por gentileza, em nome de Jesus, preciso de intercessão. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tem um subtítulo aqui, a última Páscoa, a ceia do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Palavra do Senhor. Pode se assentar, exaltando e glorificando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu confesso que essa palavra mexeu muito, comigo. Estava ali ainda pela madrugada, buscando o que trazer, um alimento para nós nesta manhã, diante desse cenário de ceia do Senhor, onde, com um ato profético, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E quando inicia aqui essa passagem de Lucas,
Lucas, ele foi bem detalhista, porque a gente vai ver nos outros evangelhos também essa mesma passagem falando a respeito da última ceia do Senhor com seus discípulos. E a gente vê que os outros não trazem tão detalhadamente como Lucas. Ele fez questão de detalhar. E olha que Lucas não andou ali com Jesus, ele era médico, mas ele buscou informações, buscou minuciosamente a ouvir pessoas que estiveram ali presente com Jesus, para que desse para ele os mínimos detalhes. E algumas palavras a gente vê que Lucas, ele é bem detalhista. Ele é aquela pessoa que vai lá no profundo, desde a raiz, e tenta trazer tudo da melhor forma possível, para que todos possam compreender verdadeiramente o que havia acontecido. E assim ele fez todas as informações, buscando todas as informações, e relatou para nós aqui essa passagem a respeito da última ceia do Senhor, a última Páscoa. E a festa da Páscoa era comemorado naquele tempo, era aquela grande festa, aonde o povo israelita comemorava a saída do Egito, aonde naquele tempo a gente sabe que Deus, ele pede para que os umbrais, as portas das casas fossem passado ali o sangue do cordeiro, para que a morte não entrasse nas casas. Então aquele povo estava ali mais uma vez celebrando com gratidão a Deus pelo grande cuidado, pelo grande livramento que o Senhor tivera com todo o povo de Israel. E a palavra do Senhor inicia dizendo que Jesus pede para que Pedro e João vá fazer algo que ele direcionou. E nos outros evangelhos a gente não vê relatando a respeito de Pedro e João, fala que mandou os discípulos. Então Lucas, ele detalha, manda Pedro e manda João, que Jesus havia dado a ordem para os dois. E a gente sempre vai ver Pedro e João exercendo várias coisas no mesmo propósito, juntos e misturados, no mesmo propósito. E quando Jesus dá ordem para eles, dizendo: olha, ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos, ou seja, a responsabilidade de vocês de irem e prepararem, para que nós venhamos nos assentar à mesa e comermos. Só que eles não saem de imediato, eles já não saem sem saber para onde. Eles voltam e fazem outra pergunta para Jesus: onde queres que a preparemos? E a gente aprende aqui com eles que quando a gente receber uma ordenança do céu, se não houver clareza, não hesite em perguntar detalhadamente: Senhor, o Senhor quer que façamos de que forma? De que jeito? De que maneira? Onde é o lugar? Aonde é a cidade? Aonde é a casa? Aonde é o endereço, Senhor? Aonde o Senhor quer que eu vá? Então nós aprendemos que, mesmo recebendo a direção, precisamos buscar detalhadamente a vontade do Senhor, para que não haja nenhuma distorção, para que não haja nenhuma dúvida e nenhuma desculpa. E Jesus vai e os orienta e diz para eles assim: eis que quando vocês entrarem lá na cidade, ou seja, quando vocês entrarem em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem levando um cântaro de água,
seguiu até a casa em que ele ia entrar. E eu fiquei mastigando essa palavra e fiquei, Senhor, não estou entendendo nada. E eu falei, tem alguma coisa aqui, Senhor, que o Senhor venha trazer a revelação. E na hora que eu estava ali ainda estudando, eu vi que chegou uma mensagem da minha irmã pelo WhatsApp. E ela já estava ali também na palavra. E eu estou assim, uai, está acordada aí também? E eu falei, e ela me perguntou, também está acordada? Eu falei, estou aqui examinando a palavra, porque eu prego pela manhã na ceia. E ela disse, eu também estou aqui, fui despertada e estou examinando a escritura aqui e lendo lá em Crônicas e na segunda carta aos Timóteos. E ela começou a falar e eu estou assim, não, eu estou aqui presa no Evangelho de Lucas 22, eu preciso entender o que está acontecendo aqui nessa última Páscoa. E ela começou a falar algumas coisas lá e eu estou do lado de cá assim, não, mas não é isso que o Senhor está ministrando aqui ao meu coração, que ela falou a respeito de muitas coisas aqui, até a respeito da traição. Eu falei, não, Jesus, não é isso, tem alguma coisa. Então, quando a gente vai ver que Jesus ele dá esse detalhe, que lá quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem levando um cântaro de água na cabeça. Eu falei, meu Deus, agora imagina só, uma cidade num dia de festa. E não é uma festa qualquer. É uma festa onde atrai pessoas de vários lugares. Pessoas, famílias que deixaram de morar em Jerusalém e estavam em outros lugares, em outras cidades, em outras regiões, que vinham para aquela festa para participar juntamente com a família ali, todo mundo reunido, todo mundo glorificando o Senhor. Agora imagina como aquela cidade não estava superlotada. E se eles fossem parar para questionar Jesus, eles diriam assim, mas espera aí, como que numa cidade lotada, cheia de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, e a gente vai encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Um cântaro de água, com um cântaro de água, não fala que é na cabeça, viu gente? Com um cântaro de água. Só que, quando a gente vai ver e examinar as escrituras, dá para a gente perceber que buscar água não era uma tarefa para homem. A gente vai ver, se não me engano, Rebeca buscando água para matar a sede dos animais, aonde Isaac chega. Então a gente vai ver Jesus indo até o poço de encontro, a mulher samaritana, que estava até num horário improvável buscando água. Então a gente entende pelas escrituras que essa tarefa, esse serviço, era algo específico para mulheres. Só que aqui no contexto não fala nada. Mas nós podemos conjecturar, podemos imaginar, tentar entrar aqui nesse cenário. E a gente vai entender que Jesus, ele não erra na direção. Ele nunca vai errar quando ele nos der um direcionamento. Por mais loucura que pareça, acredite naquilo que o Senhor colocou ao teu coração. Acredite na palavra que o Senhor falou contigo. E se Ele falou contigo, cabe unicamente a você a obedecer. Só você que tem que obedecer. Então obedeça. Porque os discípulos obedeceram, eles não questionaram e eles foram. Só que eu quero imaginar também que por ser festa,
poderia ter outras pessoas ali, outros homens também, com cântaros também nas mãos. Só que não significa que o cântaro que eles estavam carregando tinha água. Porque alguns, eu acredito, que até estavam comercializando, ou seja, fazendo ali comércio, vendendo os seus cântaros. Então eu quero acreditar também dessa forma, que poderia ter. E aqui a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a ordem de Jesus foi: siga o homem que está com cântaro de água. Siga o homem que está com cântaro de água. Não é com qualquer cântaro, porque ainda que tivesse outro homem lá, outros homens com cântaro na mão, com certeza não teria água dentro. Seria apenas para venda, para comércio. Assim como nos nossos dias de hoje, tem pessoas carregando cântaro vazio. Tem pessoas carregando cântaro de água. E muitos estão por aí seguindo pessoas com cântaros vazios, que não tem nada, que não tem água para matar a sede, que não tem água para purificação, apenas tem o cântaro. E ter o cântaro não é o problema. Eu quero ver o que tem dentro do cântaro, o conteúdo que tem dentro do cântaro. Porque pegar o cântaro e sair com ele por aí, beleza, qualquer um pode. Mas contendo água dentro, aí eu quero ver. Por quê? Porque a gente já aprendeu que se Jesus deu uma ordem, ele já preparou lá na frente. Ele deu uma ordem para Elias: vai, porque lá eu já ordenei. Eu ordenei os corvos que te sustente. Eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Eu já ordenei, mas é necessário você sair do seu lugar, da sua zona de conforto e ir. E a ordem de Jesus aqui para os 2 discípulos era: vai até a cidade, vai até Jerusalém, entra na cidade. E quando vocês chegarem lá, já vai estar tudo preparado. Vocês estão conseguindo entender, gente? Quando Jesus mandou Pedro e João, eu acredito que Jesus já tinha tido um particular com aquele homem do cântaro já. Jesus já tinha tido um particular com o dono da casa. Olha, vai chegar a determinada data, vai chegar o determinado momento da história, da minha história, de participar com os meus discípulos da minha última ceia aqui na terra. Então, quando eles chegarem até você, eles vão te seguir. Mas eu preciso que no momento em que ele chegar, na data certa, no horário certo, eu preciso que você esteja com o seu cântaro cheio de água, passando pela cidade. E aqui há algo muito profundo para nós, principalmente nós pais. Porque vou estar sempre dando uma tossidinha aqui, viu, gente? Mas perdoa aí. Eu quero esse negócio aqui, ó. Então, há uma grande responsabilidade para nós. Porque aquele homem poderia não ter acatado a ordem de Jesus, ou ele poderia ter deixado o seu cântaro em qualquer lugar. E aqui é um grande perigo para mim e para você. Não deixe o seu cântaro de água que o Senhor já te entregou. Não deixe, porque tem uma geração vindo aí
que vai seguir você que está com um cântaro de água na mão. Tem uma geração de filhos aí que vão te seguir. E quando eles chegarem até você, é necessário que você esteja com o cântaro na mão. E é necessário que você esteja com o teu cântaro cheio de água também. Porque Jesus, ele já preparou alguém para olhar para você e te seguir. E nós temos os nossos filhos como discipulados, discípulos, que vão seguir, nos seguir. Mas nós não podemos abrir mão do nosso cântaro, não podemos deixar em qualquer lugar o nosso cântaro. Nós precisamos estar com o nosso cântaro cheio de água. E eles vão, e prosseguindo aqui, e quando você o seguiu pela metade, seguiu até na praça, seguiu até na esquina, seguiu até na porta, até no portão, seguiu até a casa em que ele entrar, é até a casa. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é seguindo o homem que está com cântaro de água, porque já tem um cenário preparado, já tem uma casa sendo preparada para nós, e ele já foi preparar essa casa, ele já foi preparar essa morada, ele já foi preparar essa mesa, ele já foi preparar esse banquete, já tem um cenáculo preparado. Por isso que nós não podemos abrir mão de seguir o homem que está com cântaro de água. E nós também não podemos abrir mão da nossa responsabilidade de estarmos no lugar desse homem, levando o nosso cântaro de água, porque tem discípulos atrás de nós, olhando para nós, se espelhando em nós, às vezes colocando a confiança em nós, acreditando em nós, acreditando no nosso chamado. E tem alguns ainda que é um perigo, que ainda fala assim: meu Deus, se fulano caiu, o que vai ser de mim? Cuidado para você não seguir a pessoa errada. Não é qualquer um que tem cântaro que você vai seguir. Você precisa examinar o que essa pessoa tem para oferecer para as pessoas. Tem que ter água. Tem que ter água. Tem que ter obediência. Tem que ter direcionamento. Nós podemos sair aí fora e ver vários líderes com cântaros, mas muitos já não têm mais água para oferecer para ninguém. E continua por aí levando cântaros. Alguns com cântaros até pintados, bordados, tudo bonito, aparentando uma coisa que não é, aparentando ter o que não tem. E quantos estão seguindo líderes que não têm nada para oferecer? Nem água não tem mais. E está uma grande multidão de discípulos seguindo. Não, aquele ali é o cântaro, tem um cântaro, então eu vou seguir ele. Não é isso. Deixa eu ver o que tem dentro do seu cântaro. O que tem aí dentro do seu cântaro? Tem que ter água, tem que ter Jesus, a fonte de água viva. Tem que ter. Tem que ter Jesus, tem que matar a sede, tem que alimentar as pessoas. Não pode ser de qualquer maneira. E quando você entrar, olha, gente, a gente tem que, sabe, a gente tem que estar muito mergulhado mesmo no centro da vontade do Senhor. Para você chegar numa cidade, Jesus te dá uma direção,
E falar assim, você vai chegar, vai ver um homem lá, não chegar, você vai seguir ele até ele entrar dentro da casa. Ele entrou na casa, tu entra também. Entra atrás dele também. E claro que estava Pedro ali para falar para João, bora João! Bora João, vamos entrar. O mestre mandou, o mestre nos ordenou, então só cabe a nós obedecer, vamos entrar. Não precisa nem pedir permissão, João, porque ele é a porta. Então vamos entrar, já está tudo preparado, João, bora! Nós não vamos parar no meio do caminho, nós não vamos dar ouvido para qualquer pessoa, não. E Jesus sempre manda ir de 2 em 2. E normalmente é aquele corajoso e aquele que fica com o pezinho mais atrás. E tem que ter aquele corajoso. Porque senão não vai. Porque na hora que o outro fala assim, não, sério, não vou. Ah, você acha que. Então, vamos voltar. Não, bora. Bom, nós não chegamos ainda no destino, não chegamos ainda na casa, não chegamos ainda no cenáculo, não chegamos ainda no lugar que Jesus mandou, então vamos prosseguir, vamos continuar a jornada, vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar porque é muito longo ainda o nosso caminho. Agora vocês já pararam para imaginar aquele homem contrariando tudo? Se era específico de mulheres, aí vamos imaginar que só tinha aquele homem, de fato, carregando o cântaro de água. Tinha várias mulheres, mas ele se destacava, porque ele era o único homem. Agora você já imaginou as pessoas que conheciam aquele homem? O que aquele mané está fazendo ali, colocando a mão onde não é para ele ter colocado? Ele sabe que aquele negócio não é para ele, aquele negócio ali é para a mulher fazer, tá lá o homem fazendo serviço de mulher. Tem serviço de mulher que é para tu fazer. Tem serviço que é para mulher, mas que Jesus vai cobrar para você fazer, vai mandar você fazer. E você tem que obedecer. Porque tem discípulos inspirando em você. Tem discípulos inspirando em você. Então não dê ouvido não. E às vezes a família dele estava lá. Olha lá o bobão, fazendo serviço que não é para fazer. Serviço que é de mulher, está fazendo. Colocando a mão onde não é para colocar. E está achando que é careta, é bobo demais. Ele não queria nem saber. Porque quem deu a ordem para ele carregar aquele cântaro de água foi Jesus, o dono de tudo. Então o que importava era isso. Ei, não importa o que você esteja fazendo. Mesmo que você esteja fazendo algo que poderia ser para tua esposa fazer. Mas se Jesus mandou você fazer, faça com excelência, porque Ele sabe. Porque Ele está te ordenando a fazer. Faça. Não deixa ninguém te parar, não deixa ninguém te distrair. Porque para tentar parar e distrair, tirar a gente do foco, tem muitos. E quem não recebeu a revelação não vai entender mesmo, vai bater cabeça. Porque Jesus falou foi para você, não foi para o teu marido. Falou foi para você, não foi para tua esposa. Falou para você, não foi para tua filha. Foi para você, não foi para o teu filho. Então recebe a revelação e cumpra com obediência. Deixe eles falarem que você está doido, que você está doida, que você está fazendo o que não era para você fazer. Mas se foi o Senhor que mandou, obedeça. Obedeça. Aquele homem também foi obediente. E vamos lá. Eles entram para dentro. Quando eles entrarem para dentro da casa, a ordem é: procurem um dono da casa, o pai de família. E vocês vão dizer assim: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus
discípulos. Até com o dono da casa, Jesus já tinha se comunicado. O que Jesus mandou você fazer que você está aí com medo? Achando que é coisa da sua cabeça? Achando que é loucura? Achando que não vai acontecer? Se Ele falou, obedeça. Porque já está tudo preparado. Está tudo preparado. Não espere ver para você viver as promessas de Deus. Vá e depois você vai viver. Não espere ver para você acreditar. Acredite você e você vai ver o que Ele já preparou. Louvado seja o nome do Senhor. E o dono da casa responde: não, então, quando vocês perguntarem onde fica o aposento para a gente comer com os discípulos, Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Aqui eu pirei. E eu lembrei do pastor Vanderlei Oliveira. Nós aprendemos aqui, cenáculo fica onde? O cenáculo fica onde? Meu Deus. Vou perguntar de novo. O cenáculo fica onde? O cenáculo fica onde, gente? Andar de cima. Terceiro andar. O cenáculo fica no terceiro andar. Eu falei, Jesus, o senhor está de brincadeira. Terceiro andar, terceiro nível. Não é para qualquer um ter acesso. O Senhor vai nos levar em lugares desconhecidos para fazer com que a gente conheça. Tem muitos lugares aí como cenáculos de Deus para nós que nós ainda não conhecemos, mas o Senhor vai fazer a gente chegar lá para conhecer. E não são todos que chegarão lá até esse cenáculo. É apenas quem é líder, discípulos obedientes. É apenas para líder e discípulos obedientes. Não é para multidão, porque onde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. Ali não, e Jesus não podia chegar de qualquer maneira, não, porque ia perder o foco, perder o propósito, sair fora do propósito. Era Jesus dizendo, vocês vão na frente primeiro, prepara tudo. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que já tem um cenáculo preparado. O cenáculo não é aonde vocês entrarão. O cenáculo é necessário vocês subirem um nível, subirem um andar, um pouco acima. É algo mais reservado. Mais reservado. E eu fiquei muito maravilhada com Jesus. Porque realmente eu imagino esse grande cenáculo. E ele estava todo mobiliado. Todo preparado. Todo preparado. Eu quero acreditar que aqui nesta manhã hoje tem pessoas que serão como que representarão esse homem com cântaro de água. Tem pessoas aqui representando o dono da casa, que é quem vai bancar tudo, preparar tudo. O dono da casa que vai preparar tudo. Tem pessoas aqui também que vão ser líderes, que vão dar direcionamento, que vai dar direção. E tem pessoas aqui também que são discípulos, que seguirão esse homem com cântaro. Está todo mundo aqui em nosso meio hoje, nessa manhã. Está todo mundo aqui. Toda a equipe que Jesus preparava para esse cenáculo de hoje, nesta manhã,
estão todos aqui. Todos que precisavam estar aqui hoje, estão aqui nesta manhã. Então sinta-se privilegiado, privilegiada, porque o Senhor te conduziu até a casa dele. O Senhor te conduziu porque ele já preparou um banquete, já tem uma mesa, já tem um cenáculo preparado. É um lugar onde a gente não imaginava, um lugar que poderia ser desconhecido para algum, mas esse lugar nós já conhecemos, nós já sabemos, nós já conhecemos aqui este lugar. Esse cenário já não é mais desconhecido, esse cenáculo já não é mais desconhecido para nós, nós já o conhecemos e nós já sabemos também quem está presente aqui, nós já sabemos também quem está operando aqui, nós já sabemos também quem é que está no controle de tudo aqui, nós já o conhecemos, já. E a nossa responsabilidade é fazer com que aqueles que não conhecem ainda, que eles tenham uma mesma oportunidade de conhecer. Aleluia! E indo eles acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo, olha que forte, gente, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino, no cenáculo, lá no terceiro céu, lá onde Jesus já está preparando morada para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E ele deixou essa ordenança para mim, para você, em memória dele. Não é em memória não, tá? Porque ele não está morto. Em memória. Em memória significa ele está aqui. A presença dele é real aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu tenho certeza que ele está aqui. Por isso nós participaremos do banquete em memória dele. Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo, ele reina. Ele está vivo e ele reina. E eu já finalizo. E ele toma o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E sem esse derramamento de sangue aqui, não haveria remissão. Não haveria remissão dos nossos pecados. Foi necessário esse derramamento desse sangue aqui. E logo depois ele toma o pão e, havendo dado graças, partiu. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, quando vocês fizerem, participarem, pode ter certeza que eu estarei lá. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Mas vai chegar o grande dia em que nós nos assentaremos no reino de Deus, no reino dos céus, com o mesmo banquete preparado por Ele. O mesmo banquete. E quando Ele está ali, há uma grande revelação, porque Ele diz: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem
por quem é traído. Ou seja, no versículo anterior ele diz, mesmo a gente aqui nesse ato, ele disse, mas eis que a mão do que me trai está à mesa. Jesus conhecia Judas ou não conhecia? Conhecia. E mesmo assim ele os separou para discípulo. Jesus sabia. Eu acredito que Jesus, ele contava com uma transformação de Judas, mas ele não quis. E assim, tem várias pessoas também no mundo hoje, que Jesus, ele quer se manifestar, mas elas não querem. Elas não querem receber Jesus, não querem se assentarem à mesa com Jesus dignamente. E eles começam a ficar preocupados, perguntando quem seria. E eles todos preocupados, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. Mas Jesus já sabia. E para não deixar a cabeça deles confundidos, Jesus vai e diz, ele é aquele que vai pegar comigo o pedaço do pão. Então, diante da mesa, tem tudo que nós precisamos. Tem revelação dos céus, para que a gente não fique confundido. E quando a palavra do Senhor fala para a gente não participar indignamente, não é porque você às vezes brigou com o esposo ou com a esposa que você vai deixar, que isso significa participar da ceia indignamente. Não é isso. Participar da ceia indignamente é nós não conseguirmos discernir o corpo, discernir que Jesus está aqui. É isso que é participar indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Mas embora a gente saiba que para a gente participar do corpo e do sangue do Senhor, nós precisamos estar no centro da vontade dEle, em obediência. E essa é uma palavra simples, irmãos, mas muito impactante e muito forte. E tem muito mais para nós aqui se a gente for aprofundar, né? Segundo os historiadores, vai ter muita coisa nessa mesa, além do pão, além do suco. Tem até uma erva amarga que estava contida também nessa mesa, representando tudo, representando o pecado. Então é para uma outra oportunidade. Então fique com essa palavra no seu coração. Não saia por aí seguindo qualquer pessoa só porque ela tem um cântaro. E às vezes o cântaro dela brilha tanto, chama tanto a sua atenção, que você acha que ela pode te levar no seu lugar de destino. Cuidado. É necessário ter cântaro, mas tem que estar cheio de água, cheio da presença de Jesus, cheio da presença de Deus. Tem que ter Cristo para dar, para oferecer para as outras pessoas, para abençoar outras vidas, matar a sede de outras pessoas, para purificação, porque é isso também que a água representa no cântaro, para lavar os pés e as mãos, para assim participarmos da mesa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.